série de mensagens falando sobre igreja, eclesiologia. E nós temos exposto há alguns domingos a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Efésios. Mas, especialmente nessa noite, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda epístola de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, do Novo Testamento. Segunda carta de João. Excepcionalmente hoje, nós vamos interromper só por hoje, mas vamos continuar dentro desse mesmo tema, igreja. Segunda carta de João. À medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra. Todos encontraram? Diácono Deison, você faz a leitura dos 3 primeiros versículos, por favor. 2 João. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Deus Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Até o... Ora por nós, por favor. Senhor Deus, que agradecemos, Pai, por mais uma noite que estamos aqui na Tua casa, Pai. Que agradecemos porque durante toda a semana o Senhor foi o nosso sustento, a nossa força. O Senhor nos deu força para poder lutar, para poder caminhar sobre essa terra. Pai, renova as nossas forças e fala ao nosso coração. Traz o nosso entendimento da Tua palavra nessa noite. E preenche-nos, Pai, com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado, Diácono. Eu lembrei aos irmãos, finalzinho do mês passado, mês de outubro, dia 31 de outubro, nós comemoramos, nós celebramos mais um aniversário da Reforma Protestante. E, meus irmãos, um dos reformadores da igreja, Martinho Lutero, porque não se conformou com a venda do perdão pelos pecados. Então esse foi o estopim para que Lutero escrevesse as suas 95 teses. E não apenas isso, depois de ter escrito essas 95 teses, agora Lutero pega esse papel e ele cola na porta da igreja lá de Wittenberg, lá na Alemanha. E isso causou, meus irmãos, um rebuliço. A igreja católica ficou indignada com Lutero e passou a persegui-lo. E, meus irmãos, Lutero não foi o único privilegiado a ser perseguido por causa do nome de Cristo. Se você observar, desde o primeiro século, quando a igreja foi instituída, os cristãos são perseguidos. E perseguição, meus irmãos, é algo que acontece na vida dos crentes. Desde o primeiro século, os apóstolos passaram por isso, os primeiros cristãos passaram por isso. Hoje nós continuamos passando por isso. E muitos, por causa desta perseguição aos cristãos, têm tombado, meus irmãos, por causa da sua fé, porque não negam o nome de Cristo. E o que nós encontramos, Daniel, Diego, Vitor, é que muitos homens, muitas mulheres têm sido mortos, são mártires na história, porque não negaram a sua fé. São perseguidos, sim, e o sangue desses homens e dessas mulheres preciosos e preciosas que foi derramado no chão, na verdade, não foi motivo para evitar que a igreja crescesse, muito pelo contrário. Esse sangue serviu como fertilizante. E quanto mais se perseguiam os cristãos, mais a igreja de Cristo crescia.
E quanto mais se matava cristãos, mais cristãos eram convertidos. Quanto mais se proibia a pregação da palavra, mais homens e mulheres tinham ousadia dada pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas do Evangelho. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo é como massa de pão. Já viu massa de pão? Quanto mais você bate na massa do pão, mais ela o quê? Mais ela cresce. É isso que acontece com a igreja de Cristo. Quanto mais nos perseguem, mais nos fortalecemos. Quanto mais nos perseguem, mais nós crescemos. Quanto mais nos perseguem, mais a igreja de Cristo fica em evidência. Essa foi uma das estratégias de Satanás, meus irmãos. Perseguir a igreja de Cristo. Mas ele viu que não conseguiu, Lena. Satanás viu que essa estratégia não deu certo. E o que foi que ele fez então? Ele entrou para um plano B, uma estratégia B. E que estratégia foi essa, meus irmãos? Que estratégia maligna Satanás inseriu dentro da igreja. Ele começou a colocar falsos mestres, Filipe Tati. Ele colocou falsos profetas, homens e mulheres enganadores. Homens e mulheres que têm trazido mentira para o povo de Deus. E infelizmente, Vitor, pessoas têm acreditado nessas mentiras, pessoas têm acreditado nessas heresias que têm sido pregadas. Isso tem feito com que muitos cristãos se afastem do verdadeiro cristianismo. Falsos mestres, falsos profetas, nós temos assim, meus irmãos. E mentiras sendo pregadas, nós temos aos montes, Rodrigo. Há igrejas que pregam, eu não vou dizer teologia, eu vou dizer a teoria da prosperidade. Mentira. Pessoas vão trazer aquela teoria dos coachings, outra mentira. A ideia do positivismo, outra mentira. Existe a teologia liberal que nega os milagres de Cristo. Praticamente acabou com o cristianismo. Porque se nós tirarmos os milagres de Cristo, vai sobrar o quê? Porque se Cristo não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos? Mas acontece que muitas mentiras têm sido propagadas dentro do povo de Deus. E por falta de conhecimento, meus irmãos, pessoas têm abandonado a sua fé. Pessoas têm se afastado de Deus por causa de mentiras. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Sabe qual local que Deus escolheu para que essas mentiras fossem anuladas? A igreja verdadeira de Jesus. É esse local onde as mentiras são derrubadas. É nesse local onde a verdade absoluta de Deus é pregada e anunciada. E meus irmãos, enquanto a igreja estiver alicerçada, fundamentada, embasada na palavra, as portas do inferno nunca prevalecerão, meus irmãos. Porque enquanto a igreja estiver firmada na palavra, toda e qualquer mentira vai ser derrubada para a glória de Deus, amém? Amém. Então, igreja é o local que Deus escolheu para que a verdadeira palavra seja anunciada. E se você está aqui hoje, glória a Deus, porque você está sendo alimentado pela palavra verdadeira. E é exatamente, meus irmãos, sobre este lugar que Deus escolheu para que a palavra dele seja pregada e anunciada. A igreja. É sobre a igreja, Carol e Deison, que eu quero falar nessa noite mais uma vez. E o apóstolo João, que escreveu esta pequena carta, ele fala nessa noite também sobre a igreja, meus irmãos. Afinal de contas, João aprendeu do próprio Cristo. Ele foi um discípulo de Cristo. Ele andou com Cristo, ele foi escolhido por Jesus. Esse sim, o apóstolo verdadeiro, chamado por Cristo, andou com Cristo, viu Cristo ser ressuscitado, viu Cristo ser assunto aos céus. Esse tem a autoridade dada pelo Espírito Santo
para escrever, a inspiração dada pelo Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras. E João, nessa pequena carta, meus irmãos, por que eu digo carta? Porque tem todos os elementos de uma carta. Aliás, quem já escreveu uma carta aqui na vida? Todo mundo já escreveu uma carta. Quem nunca escreveu, melhor dizendo, quem nunca escreveu uma carta de papel? Todos escreveram. Thomas, já escreveu uma carta, Thomas? Já escreveu? Vitor, já escreveu carta? Carta de papel mesmo? Diego? Sim. Todo mundo já, então. Carol, já escreveu também uma carta? Você. Escreveu para Deus. Para Deus isso é provável. Deu WhatsApp, certo? Oi? Deu WhatsApp, certo? Não. Não, tem que ser de papel mesmo. De papel e caneta. Tati, já escreveu uma carta de papel? Hein? Já escreveu uma carta de papel? Já. Felipe, já escreveu? Olha aí, então todo mundo já escreveu. Eu já escrevi. Lembra que eu já enxerguei, viu? Escrevi muitas cartas para Elisângela. E olha que ela era minha vizinha, de parede colada. Casa colada. Aí o bom é que eu não pagava nem o carteiro. Já chegava, já entregava por cima do muro assim, toma. E meus irmãos, essa carta, já escreveu Cícero uma carta de papel? Não, uma carta de papel. Já escreveu muitas. É na base de carta, tá certo, tá certo. Essa carta tem todos os elementos. Essa carta tem um remetente e apresenta aqui como sendo o presbítero. Essa carta tem um destinatário e ele vai dizer que é a senhora eleita e seus filhos. E essa carta, meus irmãos, também tem uma saudação. Versículo 3 ele vai dizer: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus o Pai e de Jesus Cristo o Filho estarão conosco em verdade e amor. Então essa carta tem todos os elementos necessários. E se vocês viram, essa carta tem um destinatário. Quem é o destinatário dessa carta? Porque o versículo 1 vai dizer o presbítero. Essa palavra presbítero aqui, meus irmãos, eu não sei se na sua Bíblia tem presbítero. Algumas versões vai ter escrito ancião. Porque um presbítero, na verdade, é um ancião, aquela pessoa mais velha, aquela pessoa com mais sabedoria, aquela pessoa que tem mais experiência. Na igreja, presbíteros são os pastores. E aqui na Nova Vida, meus irmãos, todos os pastores são presbíteros. Eu sou um presbítero da Igreja Cristã Nova Vida, porque sou um pastor, sou presbítero dessa igreja. E naquele momento, todo presbítero, ou melhor, todo apóstolo era um presbítero, era um pastor. Mas nem todo presbítero seria um apóstolo, meus irmãos. Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro se apresenta como sendo um presbítero e ele escreve para outros presbíteros. João aqui vai dizer o presbítero, artigo definido, não é um presbítero qualquer, ele é o presbítero. E se nós chegássemos, Diácono Marinho Lusa, ali no primeiro século, quando essa carta foi escrita, se perguntassem quem era esse presbítero, todos responderiam: é João. João é um presbítero. Então, meus irmãos, tomando por base o entendimento normal, comum, Cleide, esse presbítero aqui, ele é um pastor, e esse pastor aqui é o apóstolo João. Mas para quem então João escreveu essa carta? Ele vai dizer que é para a senhora eleita e seus filhos. Mas irmãos, será que João está escrevendo isso aqui para uma mulher?
porque esse foi o entendimento durante muito tempo. E algumas pessoas pensavam que João estava escrevendo para uma determinada mulher, uma senhora eleita. E essa dúvida se levantou, meus irmãos, porque quando nós vamos para o texto original escrito em grego, essa palavra senhora significa Kyria, e a palavra eleita no grego significa eclecta. Então as pessoas pensavam que João estava escrevendo uma carta para essa tal de senhora chamada eclecta, quando na verdade isso foi um engano, porque o que João está usando aqui é de uma simbologia, não é uma mulher. João está escrevendo para a igreja. Lembre-se que naquele primeiro século, naquele momento, a perseguição aos cristãos era muito grande e cartas eram coisas caras de serem escritas. Carta era muito cara, não tinha tantas cópias, era uma cópia só. E essa carta tinha que ser lida em várias igrejas, porque essa é uma carta universal, destinada a várias igrejas. Então, a partir do momento que a perseguição dada aos cristãos era muito grande, imagina se um soldado romano pega uma carta dessa, o que é que ele ia fazer? Rasgar, no caso, queimar, porque cartas eram feitas em rolos, às vezes de pele, de couro. Isso era caro, meus irmãos, isso era caro demais. Às vezes em papiros, isso custava muito caro. Então João optou por fazer uma simbologia. Ele não disse o nome dele, tampouco ele disse que isso era para a igreja. E ele vai dizer que, e ele vai chamar essa igreja de uma senhora eleita. Mas irmãos, a partir desse momento, esses 3 primeiros versículos, João vai falar somente sobre a igreja. Ele vai falar características da igreja. E eu convido você a prestar muita atenção nesse texto, porque esse é um texto belíssimo, meus irmãos, que fala sobre a igreja de Cristo. João vai dizer que essa igreja, ela é uma senhora o quê? Eleita. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja eleita. A igreja de Jesus é formada, constituída por pessoas que tiveram o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E se você é um desses eleitos, saiba, tenha convicção na sua vida que o seu nome, Rodrigo Leme, já foram escritos no livro da vida antes que Deus criasse o mundo, antes que Deus fizesse o universo. O seu nome já constava lá no livro da vida. O seu nome já estava lá, Deus conhece você pelo nome. E essa doutrina, meus irmãos, da eleição é uma doutrina muito cara, muito importante para nós, Luciana, sabe por quê? Porque a Bíblia fala muito sobre eleição. Paulo, como nós vimos na carta aos Efésios, ele diz que nós somos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Mas há alguns entendimentos que precisam ser entendidos na nossa cabeça, irmã Adelaide e irmã Dorinha, a respeito da eleição. Porque pessoas pensam que, porque se nós somos eleitos, pastor, então quer dizer que eu não preciso pregar mais para as pessoas. Afinal de contas, Deus já colocou o nome dela no livro da vida, então eu não tenho mais o que fazer, não preciso me preocupar, porque em algum momento Deus vai providenciar esse encontro com essa pessoa que foi eleita. Mas é isso que a Bíblia nos manda fazer? Não! Isso não tira a sua e a minha responsabilidade, Vitor. Como é que nós sabemos, pastor, se uma pessoa é eleita ou não? Eu não sei. Como é que nós fazemos isso? É preciso pregar a palavra para elas, meus irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? Então quer dizer que quando uma pessoa escuta a palavra de Deus, então isso já está resolvido? Mas em outro momento a Bíblia vai dizer: e como crerão se não há quem pregue? Então nós não temos desculpa, meus irmãos, para ficarmos de braços cruzados, achando que porque pessoas eleitas estão espalhadas, é Deus que vai fazer tudo. É, a soberania é de Deus,
mas Ele conta com você e comigo. Essa responsabilidade também é nossa. A responsabilidade de evangelizar pessoas também é nossa. Mas há um segundo entendimento que precisa ser esclarecido em nossas cabeças. Pastor, se eu sou um eleito, e se a salvação não se perde, então eu posso me deitar numa rede, ficar de perna para cima, porque já que eu sou salvo, e ninguém rouba de mim a minha salvação, eu posso ficar de perna para o ar, certo? É errado, meus irmãos, porque se alguém pensa desse jeito, é porque nunca teve esse encontro transformador com Cristo. A Bíblia diz que nós praticamos as boas obras, não para sermos salvos, porque a salvação não se compra com obras, mas nós praticamos essas boas obras, porque nós já somos salvos. Deus nos escolheu para praticarmos boas obras, meus irmãos. Pastor, então quer dizer que eu demonstro a minha eleição, eu demonstro a minha salvação através das minhas boas obras? É, meus irmãos, porque lembrem-se, a sua morada já está preparada lá na eternidade, a sua casinha já está lá com o seu nome, o banquete já está preparado lá, a sua cadeira está reservada. Então não se preocupe quanto a isso. Mas se você entendeu que é um eleito em Cristo, Deus te chama para praticar as boas obras. Essa igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, formada por pessoas eleitas, escolhidas, ela é formada por vários tipos de pessoas. Imagina, Luciana, que Deus escolheu pessoas de todos os tipos, pessoas altas, igual a Cícera e Thomas, pessoas mais baixas, eu não vou dizer o nome de ninguém. Deus fez a igreja com pessoas fortes, assim do tipo de Filipe, de Vitor, mas Deus também fez a igreja com homens mais fracos, assim, mais magrinhos, feito eu, feito Thomas. Deus escolheu pessoas pretas, brancas, amarelas, indígenas, quer nascidas em São Paulo, quer nascida no interior da Paraíba. Meus irmãos, Deus não faz distinção de pessoas, e todas estas pessoas nós encontramos aonde? Dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo é formada por pessoas que já foram alcançadas pela graça salvífica, por pessoas que ainda estão sendo alcançadas por essa graça e por pessoas que serão alcançadas por essa graça salvífica. Essa é a igreja eleita de Jesus Cristo. Mas ele vai dizer que essa igreja não é apenas eleita, ela também é fértil, meus irmãos. Veja que é a senhora eleita e a seus filhos. Isso quer dizer, pastor, que a igreja é fértil? Sim. Prova disso está aqui na igreja. Nós temos, hoje aqui, nós temos José Felipe, nós temos Aida. Domingo passado, Davi estava aqui, Eloá também estava. E que mais e mais crianças venham. Porque, meus irmãos, a igreja, ela é uma igreja viva, que serve ao Deus vivo, que louva e glorifica o nome de Cristo, que está vivo, que ressuscitou entre os mortos. E porque a igreja é um organismo vivo, essa igreja cresce de forma natural, de forma saudável, de forma espontânea, sem inchaço, mas formada apenas pelos eleitos de Jesus Cristo. Prova disso é que nós temos recebido pessoas aqui na igreja e que têm me dito isso, que vivem e que estão aqui para glorificar o nome do Senhor. Tanto é que nesta virada de mês nós vamos ter a apresentação aqui de uma família que chegou aqui na igreja como novos membros, para a glória de Deus, porque esse é o crescimento saudável da igreja, meus irmãos. Agora, isso também significa que a igreja precisa ser mega igreja, pastor? Não. Nem toda igreja vai ser uma mega igreja, meus irmãos. Mas importa que as pessoas que estejam aqui estejam para adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque a igreja precisa de verdade
é de adoradores que adorem a Cristo com excelência. Não basta apenas estar sentado em um banco, é preciso entender porque você está aqui, e você está aqui para glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, a igreja é uma igreja escolhida, eleita, e uma igreja fértil. Pergunta: qual foi a última vez mesmo que você convidou uma pessoa para a igreja? Porque se essa igreja é uma igreja fértil, então essa igreja precisa crescer. Naturalmente, é verdade, mas a igreja precisa crescer. Além das crianças que estão nascendo, mas essa responsabilidade foi atribuída não apenas ao pastor da igreja, não apenas aos diáconos, mas a cada um dos membros, meus irmãos. É cada um de nós convidando outras pessoas, gerando filhos na fé. E Deus diz para você: olha, ide e fazem o quê? Discípulos. Essa responsabilidade é de todos nós, meus irmãos. É por isso que no mês que vem, no nosso encontro lá, nós estamos chamando a quantidade maior que nós pudermos de pessoas, para nós evangelizarmos essas pessoas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, além de ser uma igreja escolhida e fértil, essa igreja também é uma igreja amada. Veja no versículo 1 ainda, como essa igreja é amada. E primeiramente a igreja de Jesus Cristo é amada por quem? Pelo supremo pastor da igreja. E quem é? Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus tanto ama a sua igreja, que Ele entregou a sua própria vida por ela. É isso que Paulo nos ensina, que Cristo tanto amou a igreja, tanto ama a igreja, que Ele entregou a sua vida por ela. Cristo se sacrificou pela sua igreja. Os evangelhos vão dizer, o evangelho do próprio João vai dizer que Jesus Cristo se identifica como sendo o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Portanto, meus irmãos, a igreja é amada por Cristo de que jeito? Sacrificialmente. Mas a igreja de Cristo também ama a sua igreja de forma inigualável. Sabe por quê? Porque o mundo nunca viu e jamais verá uma demonstração de amor tão grande quanto aquela que foi feita na cruz do Calvário. O mundo nunca viu, Lene, e jamais vai ver uma demonstração tão grande de amor quanto um pai dando o seu filho para morrer por miseráveis pecadores que éramos nós. Porque esse amor é inigualável. Mas além de sacrificial e inigualável, esse amor também é incondicional. Cristo nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. E mesmo nós estando diante ou longe de Deus, afastados de Deus, Ele ainda quis nos amar e se entregou por nós naquela cruz, meus irmãos. Cristo ama a sua igreja de forma sacrificial, inigualável e incondicional. Mas a igreja de Jesus Cristo não é amada apenas por Ele. A igreja de Jesus Cristo é amada, como diz aqui o versículo 1, eu amo, na verdade, isso é o apóstolo João que está dizendo. E meus irmãos, como sendo o pastor da igreja, humanamente falando, não existe homem que ame mais a sua igreja do que o pastor dela. Meus irmãos, o pastor ama tanto a sua igreja, e a igreja precisa perceber isso, porque quem mais sofre pela igreja, meus irmãos, é o pastor. Porque pessoas vêm e pessoas vão para a igreja e não dão satisfação ao pastor. Pessoas difamam, falam mal, caluniam o pastor e não dizem nada a ele. E o pastor, a única coisa que faz, sabe o quê? Baixa a cabeça e ora, se entristece e chora, mas ainda assim não deixa de amar aquelas pessoas. Pessoas que às vezes nos visitam e faz aquela festa danada luciana e depois vão embora e não dão a menor satisfação.
se despedem, Cleide, e nem um tchau dão para o pastor. Isso quando você sai falando mal. E ainda o pastor fica lá, orando, intercedendo, clamando a Deus por essas pessoas. E vocês até podem conhecer uma pessoa que ame tanto quanto, mas que ame mais a igreja do que o pastor. Não tem. Porque quando tem festa, o pastor se alegra. Quando tem tristeza, o pastor chora. Quando vai todo mundo para casa, sabe quem que continua orando pela igreja? É o pastor. Quando você está feliz na sua festa em casa, o pastor está orando por você. Quando você precisa de uma visita, de um aconselhamento, quem é que vai? É o seu pastor. E sabe aqueles pastores de internet que nem conhecem seu nome? Será que eles vão para um velório de um parente seu? Vão não. Será que eles vão fazer uma visita para você se estiver no hospital? Também não vai não. Sabe quem é que vai visitar você? É o seu pastor. Seu pastor que ama muito você. Pode ter certeza disso. Mas irmãos, João vai dizer uma palavra aqui muito bonita, sabe por quê? Porque o amor de um pastor pela sua igreja é um amor muito grande. O termo que João utiliza aqui para essa palavra amor é o amor ágape, é um amor sacrificial também. E meus irmãos, podem ter certeza, um pastor sério, ele se sacrifica pela sua igreja. Um pastor sério, quando todos descansam, ele continua trabalhando. Quando você está de folga, seu pastor está lá, estudando, preparando pregações, ligando para você muitas vezes. E essa semana, eu não consegui ligar para os irmãos, não liguei para ninguém essa semana, porque realmente a saúde me derrubou mesmo, meus irmãos, essa semana. E por isso que eu não liguei para ninguém essa semana. Mas a partir de amanhã, em nome de Jesus, tudo volta ao normal. E reforçando, precisando de um aconselhamento, precisando de um gabinete pastoral, olha, seu pastor aqui à disposição. Pastor, de que horas? Qualquer uma, eu estou à disposição, meu telefone está na mão o tempo todo. Se você precisar de uma conversa mais pessoal, seu pastor também está à disposição do mesmo jeito. Por isso, meus irmãos, a igreja é amada por Cristo, a igreja também é amada pelo seu pastor. Mas será que é só Cristo e o pastor? Porque o versículo 1 vai dizer, olha, a igreja que eu amo na verdade, mas não apenas eu, mas também todos que amam o quê? A verdade. Não é só Cristo, não é somente o pastor, mas a igreja também é amada por todos que conhecem essa verdade. Que verdade é essa, pastor? A verdade nós conhecemos, tem um nome. E que nome é esse da verdade? Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, essa verdade é tão importante. Olhe para a sua Bíblia. Nesses 3 primeiros versículos, quantas vezes você encontra a palavra verdade? Conte aí, por favor. 3 versículos. Quantas vezes tem a palavra verdade? 4. Mais alguém achou 4 vezes? Nos 3 primeiros versículos. Quantas vezes, Iago? 5. Sua versão é qual? 4 vezes. 4 vezes, né? Se essa palavra não fosse tão importante, meus irmãos, ela não estaria descrita 4 vezes em apenas 3 versículos. Essa verdade tem um nome. E qual é o nome? Jesus Cristo. E essa verdade, meus irmãos, pode e deve ser conhecida. João, capítulo 8, o Evangelho de João, João 8:32, e conhecereis a verdade. Essa verdade pode e deve ser conhecida, Filipe, por todos nós. Mas não apenas conhecida, porque essa verdade também nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta,
ela é conhecida, deve ser conhecida. Essa verdade liberta, mas essa verdade também é o caminho que nos conduz ao Pai, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Jesus Cristo é o único caminho que conduz a Deus. Mas Ele não é apenas a verdade que liberta, Ele não é apenas o caminho que conduz a Deus, mas Ele também é aquele que nos dá a vida eterna, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem nos dá a vida eterna é Cristo. Oh, meus irmãos, essa verdade é gloriosa. Essa verdade é absoluta, é essa verdade que sustenta a igreja, é essa verdade que sustenta a minha, a sua vida, é essa verdade que sustenta o nosso casamento, é essa verdade que sustenta nossas finanças. Agora, para que eu seja muito fiel a essas escrituras aqui, quando João diz a todos que conhecem a verdade aqui, ele está se referindo, meus irmãos, há uma verdade específica. É que naquele momento em que João escreve essa epístola, havia um movimento chamado gnosticismo, e esse movimento era uma situação esquisita, porque eles negavam a humanidade de Cristo. A prova disso é tão grande que no versículo 7 aí desse mesmo texto, ele vai dizer que muitos enganadores saíam pelo mundo, e eles negavam que Cristo tinha vindo em corpo. E o que é que João vai dizer a eles? Que eles são enganadores e anticristo. Aquelas pessoas que negavam que Jesus Cristo tinha vindo em corpo, eles eram enganadores e anticristos. E meus irmãos, qualquer pessoa que negar que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, que Ele é o próprio Deus que se encarnou, porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então Jesus Cristo é o próprio Deus que se encarnou, 100% Deus e 100% homem, e qualquer pessoa que negar essa verdade é um enganador e um anticristo. Percebe, meus irmãos, como é importante você conhecer a verdade, Vitor? Para quando mentiras, quando enganadores fizerem na porta da nossa casa, nós conhecermos a verdade, e essa verdade não vai permitir que nós sejamos enganados. E ele vai dizer que, olha, a todos que conhecem essa verdade, e essa verdade, o versículo 2, permanece em nós e estará conosco para sempre. Pastor, por que eu posso acreditar que Cristo estará comigo para sempre? É porque o Senhor está dizendo? Não. Você até poderia acreditar, porque eu estou pregando a palavra. É porque o apóstolo João está afirmando isso? Também não. Embora João escreveu isso aqui inspirado pelo Espírito Santo. Mas você quer um fundamento, um argumento perfeito para você acreditar que Cristo estará conosco para sempre? Porque foi Ele próprio, Diego, que falou. Foi Ele próprio, Rodrigo, Lene, que disse isso. Jesus disse que eu estarei com vocês apenas um culto, apenas um domingo, apenas um mês, um ano. Jesus Cristo disse: eu estarei com vocês todos os dias, pelos séculos dos séculos. Por que é que eu posso crer que Cristo estará comigo sempre? Porque foi Ele que prometeu, Rodrigo. E se Cristo disse, Ele há de cumprir, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Amém, meus irmãos? Então, primeira característica da igreja, que ela é uma igreja eleita e fértil. Segunda característica da igreja, essa igreja é uma igreja amada, amada por Cristo, amada pelos pastores e amada por todos os membros dessa igreja. Mas finalmente, meus irmãos, uma última característica desse texto aqui, tão rico e tão precioso nessa noite.
a igreja também é um lugar abençoado. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A igreja é um lugar abençoado. Nós vimos lá, nós já estudamos sobre isso. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, capítulo 1, verso 3, que Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus abençoou a igreja. E Paulo descreveu uma série de bênçãos. A primeira dessas bênçãos foi a bênção da eleição. Ele disse que Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. A segunda bênção que Paulo descreve lá no capítulo 1 de Efésios é a bênção da adoção. Ele disse que Deus nos predestinou para sermos filhos, ainda que adotivos. E se Cristo é herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Outra bênção que Paulo descreve ali, meus irmãos, é a bênção da redenção. Nós estávamos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos do mundo, e Cristo nos comprou, meus irmãos, e Cristo pagou o preço por nós, e esse foi um preço alto, um preço de sangue, o sangue de Cristo. Uma outra bênção, a bênção do perdão. Os nossos pecados todos foram perdoados por Deus. Quer ver outra bênção bacana? Porque agora nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso não se encerra, meus irmãos. Paulo, agora escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que uma outra bênção: nós fomos justificados. Havia uma sentença condenatória sobre nós. Nós estávamos perante o justo juiz. A sentença era certa. Nós éramos culpados. Mas Cristo foi lá e tomou o nosso lugar de culpados. Ele assumiu a nossa culpa. E Ele pegou a justiça dele e colocou dentro de nós, implantou, imputou dentro de nós a sua justiça. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outra bênção bacana, ele diz que agora nós recebemos a bênção da glorificação. E essa bênção é interessante, meus irmãos, porque nós estamos entre o já e o ainda não. Nós já temos a certeza, Filipe, que teremos o nosso corpo glorificado, mas ainda não desfrutamos dessa glorificação, porque aguardamos a vinda de Cristo, para termos este corpo glorificado, tal qual o corpo de Cristo. E João agora, ele descreve, Cícera, mais 3 bênçãos aqui na sua segunda carta. Ele vai dizer que nós recebemos a bênção da graça, a bênção da misericórdia e a bênção da paz. Pastor, o que é a bênção da graça? O que significa graça, meus irmãos? Favor imerecido. É nós recebermos aquilo que nós não merecíamos. Ninguém aqui merecia ter sido escolhido por Deus. Ninguém merecia ter sido adotado por Deus. Ninguém merecia ter tido os seus pecados redimidos. Ninguém merecia ter sido justificado, tão pouco glorificado. Nós recebemos isso tudo de graça, meus irmãos. Em Cristo Jesus, nós recebemos isso tudo de graça. E não há nenhum mérito em nós. E se algum mérito há, é o mérito de Cristo, porque todas aquelas bênçãos foram dadas em Cristo Jesus. Meus irmãos, sabe qual é o nosso problema? É que nós não estamos acostumados com a graça de Deus, porque nós achamos que para poder recebermos alguma coisa, nós temos que fazermos outra. É a questão da meritocracia. Quer ver um exemplo? Quando você era pequeno, seus pais, lá na escola, seus pais diziam: olha, se você passar de ano, você vai ganhar um presente. Lá em casa tinha um presente desse.
tinha uma tirazinha de borracha presa na telha. O presente era não levar uma chibatada dessa, se eu reprovasse. Então, se eu passasse de ano no Diácono Marinho, o presente que eu ganhava era aquela chibatada não chegar nem perto de mim. E ela tinha um nome, viu, Daniel? Aquela tirazinha de... Quer ver? Diácono Davidson, você é do meu tempo, é lá de Campina Grande também. Lembra aqueles tambores de lixo que era de borracha? Que tinha até uma tampinha de borracha. Quem lembra, gente, desse tamborzinho de borracha? Todo mundo lembra? Luciana, tinha desse na Arábia? Não. Tinha não? Minha avó fez, sabe o que, Lusa? Pegou um negócio desse, um tamborzinho desse. Lá em São Paulo tinha desse, Rodrigo? Tinha não, né? Escapou, irmão. Escapou, viu? Lene, tinha desse? Lembra não? Lembra daquele tambor de lixo de borracha? Preto. O nome escrito lixo. Exatamente. Minha avó pegou o Diácono Marinho, uma peixeira molada, cortou uma tirazinha daquela borrachinha que tinha uns 3 dedos de largura assim, e deixava pendurado numa telhinha lá na lavanderia. E meu presente, se eu não fosse reprovado, era que aquele negócio não ia passar nem perto de mim. E eu dava glória a Deus por isso, todo ano, passando de ano, dizia pronto, menos um ano na minha vida. Tem psicólogos, meus irmãos, hoje em dia, que ensinam aos pais que os pais devem dar dinheiro para seus filhos dobrarem os lençóis de casa, da cama, para o filho, para a filha, deixar o guarda-roupa arrumado. Vai entrar nessa, Luciana? Meus irmãos, obrigação. Se o quarto é de Diego, quem é que tem que manter esse quarto arrumado? É Diego. Toma que o quarto é teu, irmão. Vitor, a cama é tua, varão. Quem é que tem que dobrar os lençóis? É você, irmão. É você, irmão. Quem tem que dobrar esse lençol é você, varão. Problema, e meus irmãos, veja só, não tem nenhum problema se Diego é um excelente funcionário lá na empresa do pai dele. Não tem problema do patrão dele, porque gosta muito do trabalho dele, triplicar o salário dele. Olha, deixa eu dar uma glória a Deus, deixa eu dar uma glória a Deus, Não tem problema nenhum de você retribuir, de você valorizar um bom funcionário, desse que é o primeiro que chega, o último que sai, que imprime mais folhas do que o próprio chefe. Não tem problema nenhum com isso. O problema é que quando nós falamos de salvação, méritos nossos não se aplicam, meus irmãos. Porque se existe algum mérito na nossa salvação, são os méritos de Cristo. Não existe meritocracia em salvação, a não ser os méritos de Cristo. E nós não entendemos, nós custamos a entender isso aqui. Nós temos dificuldade em entender isso aqui. Portanto, a maior graça que nós recebemos um dia é termos sido alcançados pela graça salvífica de Deus. É termos sido alcançados por ela. Mas tem uma segunda bênção aqui, que é a bênção da misericórdia. E essa é o oposto da graça. Porque se graça é recebermos aquilo que não merecíamos, misericórdia é deixarmos de receber aquilo que nós merecíamos. Quer ver, irmã Adelaide, irmã Dorinha, as irmãs mais experientes da igreja? Imagina um filho rebelde, teimoso, respondão, birrento, que fica... Sabe aquela criança de 4 anos que chega na porta, dentro do shopping, o shopping é assim, ó, e a criança começa, eu não quero, e se joga no chão.
e grita com o pai, e grita com a mãe, e xinga, e chama palavrão. Eita, pila. Irmã Adelaide, irmã Dorinha, o que é que uma mãe crente, faz com a criança dessa? Eita, olha, chegar em casa vai falar com ela. Irmã Adelaide, o que é que uma mãe crente faz numa hora dessa? A lapadinha da disciplina, meus irmãos. É a varinha da disciplina que a igreja, que a Bíblia ensina. Não é para espancar, não. Ninguém é a favor de espancamento, não. Aliás, isso é crime, viu? Espancar uma criança é crime. Mas se for um pecado grandão, é uma semana de disciplina na cadeirinha. Brincadeira. Mas, irmãos, o que é que merece? E por que eu citei o nome de filhos? Porque, sendo filhos, o que é que Deus devia fazer conosco? Já que temos um coração duro, que somos rebeldes, teimosos, que somos murmuradores, que somos praguejadores, o que é que Deus deveria fazer conosco? Juízo, disciplina, ira da parte de Deus. E foi isso que Deus fez conosco? Não. Sabe por quê? Porque Deus é rico em misericórdia. E porque as misericórdias do Senhor, Felipe, se renovam a cada manhã, é que nós podemos estar aqui nessa noite e não sermos fulminados por causa do nosso pecado. Mas há uma terceira e última bênção aqui nesse texto, que é a bênção da paz. E, meus irmãos, aqueles que foram alcançados pela graça têm paz com Deus. Aqueles que desfrutam da misericórdia têm paz com Deus. Romanos capítulo 5 vai dizer que justificados, pois, pela fé, temos o que com Deus? Paz. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que naquela cruz do Calvário, a morte expiatória de Cristo fez com que o muro da inimizade fosse derrubado. E agora nós somos reconciliados com Deus. E agora nós temos paz com Deus, meus irmãos. Nós que éramos inimigos de Deus, agora nós vivemos em paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Ele, fomos adotados por Ele, temos uma herança garantida por Ele. Meus irmãos, e a igreja é fonte de bênçãos na terra. A igreja é fonte de bênçãos. Graça, misericórdia, paz, tudo isso é ensinado na igreja. E esse é o alicerce, é uma verdade que sustenta a igreja de Cristo. E eu quero finalizar essa palavra, essa mensagem dessa noite, meus irmãos, falando que sim, a igreja tem como características marcantes ser uma igreja eleita por Deus, escolhida por Deus, e ser fértil. Ao mesmo tempo, essa igreja é muito amada por Cristo, amada pelos pastores e amada por todos os membros. E essa igreja também é uma fonte de bênçãos, meus irmãos. E eu concluo fazendo algumas perguntas para você nessa noite. Você ama a igreja de Cristo? E eu vou perguntar isso numa visão macro, numa cosmovisão cristã. Você ama os seus irmãos em Cristo, todos aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador? Você vive em paz com eles? Segunda pergunta, agora já não mais a igreja no sentido amplo, mas você ama a sua igreja? Porque se a resposta é sim, meus irmãos, então sabe como é que você vai demonstrar o seu amor pela igreja? Servindo, trabalhando na igreja,
sendo mais uma pessoa, mais um par de mãos na igreja, para que essa igreja continue sendo um local de bênçãos, um local onde nós temos como único propósito pregar as Sagradas Escrituras e vivermos em harmonia uns com os outros. É quando você diz: Senhor, eu não vim aqui para ser servido porque eu sou servo, eu vim para servir. É esse entendimento que nós precisamos ter enquanto pessoas que amam a sua igreja. É dizer: pastor, eu não sou um voluntário, porque voluntário faz quando pode e se puder. É dizer: pastor, eu sou um servo de Cristo e eu estou aqui na igreja para servir o Senhor. Terceira pergunta, meus irmãos: você tem gerado filhos na fé? Esse ano, quantas pessoas você trouxe para a igreja? Olha que nós estamos fechando o penúltimo mês do ano, mês de novembro. Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? Se a sua resposta foi: pastor, eu tenho fraquejado nisso, eu ainda não gerei nenhum filho na fé, eu ainda não convidei nenhuma pessoa para a igreja, saiba que ainda está em tempo, meus irmãos. Porque agora você entendeu que essa igreja precisa ser uma igreja fértil, porque Deus quer desse jeito. E cabe a você e a mim continuarmos convidando pessoas para a igreja. E finalmente, meus irmãos, entendermos que a igreja é um lugar de bênçãos. Bênçãos têm sido derramadas nesse lugar. As bênçãos de Deus têm alcançado pessoas neste lugar. E desde que nós começamos a pastorear essa igreja, o que eu tenho ouvido de testemunhos, de bênçãos sobre bênçãos derramadas sobre as pessoas, os membros dessa igreja, tem sido motivo de alegria, meus irmãos. Por isso, não esmoreça. Está difícil? Eu sei que está difícil, mas saiba que a fonte das bênçãos, o próprio Deus, escolheu a igreja dele, que ele ama, que ele cuida, para derramar essas bênçãos. Por isso, cabe a mim e a você amarmos, cuidarmos deste lugar e nos envolvermos mais uns com os outros e com a obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Os elementos da Santa Ceia serão passados. Eu queria que você olhasse bem para essa mesa onde ficam os elementos da ceia. Eu queria que você lembrasse, meu irmão, minha irmã, você que